Segunda-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo, estamos começando mais um programa, a Bíblia, no mundo de hoje. Mas voltemos agora para o Evangelho que ouvimos domingo. Primeiro quero lembrar que este ano é chamado litúrgico, é chamado de Ano A, porque os 34 domingos ditos ordinários ou comuns são regidos pela leitura do primeiro evangelho canônico na ordem do Novo Testamento, isto é, o Evangelho de São Mateus. Significa que no ano de 2023, iniciado lá em novembro de 2022, nós ouviremos, proclamaremos, meditaremos, aprenderemos mais sobre Jesus e ouviremos o próprio Jesus na liturgia a partir dos 28 capítulos de São Mateus. Estamos ouvindo o capítulo 9, versículo 36, até o capítulo 10, versículo 8, que lemos na sexta-feira. Nós temos, na verdade, duas partes nesse texto, nesta unidade. Uma primeira é uma cena sobre Jesus, um olhar sobre o olhar de Jesus. São os primeiros versículos que vão motivar depois a segunda parte do texto. Jesus vê a multidão com compaixão. Vimos na sexta-feira e domingo, sobretudo, de que maneira é determinante para nós pecadores, esse olhar, compaixão. Nós sabemos que Jesus não está na onda atual, na vibe atual, em que cancelando pecados, problemas, defeitos e erros, fica tudo bem. Não. Cancelar juízos de valor, em nome do tal preconceito, não muda, não melhora e não estabiliza a vida humana cheia de conflitos, porque eu não deixarei de ser o que sou, porque você não pode dizer o que eu sou. E o certo e o errado não dependem de nós. Depende da nossa inteligência e honestidade em descobrir, aprofundar, assumir. Mas a verdade é Cristo. Por isso a compaixão nada tem a ver com passar pano morno, concordar com você, fingir que não está vendo ou omitir-se para ficar bem com você. Não. A compaixão é ver a dor do outro, ver o drama, a dificuldade, o engano que está sendo vivido pelo outro e assumir para si esta dor. Assumir a dor do outro com compassione. Isto é, define aqui o olhar de Cristo. Ele vê a multidão não com repulsa, ele vê a multidão não concordando com tudo que a multidão faz para ter mais likes na sua página de internet, mas ele vê, e aqui esse olhar é dito não só como olhar, mas diz que entre ver a multidão e seu estado, ele enche-se. O apóstolo São Mateus diz que Jesus enche-se de compaixão. Não é nem um sentimento superficial, longínquo, não. Todo o coração de Cristo é tomado por compaixão. E nós sabemos que isto, descrito assim por São Mateus, não é exagero, porque o conjunto da obra, isto é, a encarnação, é pura compaixão dos homens, que desde Adão e Eva foram afastados de Deus pelo estado infeliz da escolha, o pecado, viveram mal como família, logo de início a família dos pecadores tem um fratricídio,
destroem o mundo e a sociedade a ponto de provocar o dilúvio e nunca mais se entenderão, porque sem a verdade os homens não se entendem, porque cada opinião vale a outra. É divertido falar em censura na internet, quando na verdade cada opinião vale a outra. Não há a opinião, porque a opinião não tem a largura e extensão da verdade. Portanto, sua opinião não substitui a verdade, nem pode ser colocada no lugar da verdade. É somente sua opinião. Todas as opiniões valem a mesma coisa, do ponto de vista da opinião, não do conteúdo, do ponto de vista da observação. Por isso, Cristo, ele no seu conjunto, ele na sua obra, ele na sua identidade soteriológica, isto é, salvífica, é compaixão de Deus pelos homens. Exatamente isso que Deus mesmo exprimiu, o Deus Uno, quando se auto-revela a Abraão, a Moisés, aos profetas, isto é, ao povo de Israel. Diz o Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Dei Verbum, no parágrafo 2, diz: por sabedoria e bondade, Deus se auto-manifestou. Esta bondade que é plena, cheio, compaixão pelos homens. Além disso, a compaixão da parte de Deus indica a impossibilidade de salvar-se. Aqui tem um tópico interessante. Uma vez alguém me disse assim na Alemanha, eu morei 3 anos na Alemanha, há muitas décadas. Alguém disse assim: os alemães estão deixando de ter religião, ponto. Os alemães são muito honestos, cuidam da natureza, dão dinheiro para o terceiro mundo. E eu logo, por motivos de lógica, procurei uma conjunção para essas duas frases. E eu ouvi esta conjunção de alguém: os alemães têm menos religião, mas são honestos, vivem bem, cuidam da natureza e ajudam os pobres. Posso colocar outra conjunção? Qualquer uma. Os alemães têm menos religião. E, contudo, no entanto, isto é, circulava a ideia de que se eu for honesto já é suficiente. A santidade não é substituível pela honestidade da minha vida. Há gente que justifica ateus dizendo: ele é ateu, mas é muito honesto. Não. A santidade é algo maior. E, na verdade, a compaixão de Deus é porque os homens deixaram de ser santos. Mas não deixaram só por comportamento, deixaram, diria um grego, ontologicamente. Com o pecado original, os homens estavam condenados a não ser mais santos, isto é, não realizar o mais profundo do ser humano, terem sido criados ou termos sido criados à imagem e semelhança de Deus.